sinto muito honrada com esse convite feito por Sônia Dói e muito feliz de estar aqui com vocês, sentindo esse calor humano, esse interesse profundo que vocês têm, que os leva a se deslocarem a distâncias grandes para estarem aqui também. Quando Sônia Dói me fez o convite no ano passado para fazer uma palestra aqui, eu levei um susto e pensei, tantos aqui no Brasil fazem pesquisas, publicam livros bem fundamentados, e eu sou uma médica psiquiatra de crianças, e me senti um pouco constrangida. E estou fazendo essa introdução para vocês entenderem um pouco o contexto. Falei com Sônia que seria difícil ouvir, porque eu fiz 70 anos e na Suíça boa parte dos médicos recebe uma carta para fechar seu consultório, e foi esse o meu caso. Então, eu pensei, falei com o médico cantonal que não tinha a intenção de parar de trabalhar. E ele foi muito seco e disse, pois então, faça a prova, o Exame Federal de Medicina de 2019. E eu fiz no dia 8 de agosto, semana passada. Então, eram 16 matérias da medicina, não era o meu ramo específico, e, logicamente, foi um investimento muito alto de tempo, e eu falei com Sônia que não havia possibilidade de eu preparar em poucos dias uma nova palestra. Pensei que ela fosse desistir, mas ela foi firme. Ela disse, apresente essa mesma palestra, porque no ano passado estivemos em Menton, na França, fica assim a 10 minutos de carro de Monte Carlo. E, na verdade, essa palestra eu preparei pensando dos médicos europeus. Quando, há 28 anos, eu fui para a Suíça, imaginei que teria aquilo que eu conhecia daqui, porque eu sou formada no Brasil, mas as facilidades, digamos, de pesquisa ou de outras coisas que temos nos países, em alguns países da Europa. E foi uma surpresa muito grande de ver que a mentalidade é totalmente outra e, na verdade, eles são, de um modo geral, nossos colegas, avessos à ideia da religião, há quase uma aversão. Então, é uma área muito diferente, onde o tema espiritualidade não pode ser abordado. E foi o que me fez preparar esta palestra para os médicos europeus. Para vocês, eu imagino que vou estar chovendo no molhado e peço desculpas por isso. Então, vamos lá. Dimensões espirituais e religiosas da cultura estruturam a experiência humana. Sabemos que as crenças e os valores têm uma grande influência sobre nossa saúde. Não é de surpreender que alguém, por exemplo, que considere que a sua doença é uma maldição, ou a consequência de uma maldição, por esse paciente não vamos poder fazer praticamente nada, porque ele próprio não permite uma mudança. E a psiquiatria, como ela se estruturou,
com seus sistemas diagnósticos, sua teoria, pesquisa e prática, tende ainda hoje a considerar como doentias as dimensões espirituais da vida. Vamos compreender isso de acordo com como se desenvolveu a psiquiatria. Então, a religiosidade é muitas vezes vista com maus olhos pelos psiquiatras e pelos profissionais da saúde. E as experiências místicas e espirituais foram, por muito tempo, vistas como manifestações doentias. Bem, na época de Kardec, já havia um grande interesse pelos fenômenos psíquicos, mas a psicologia ainda não existia como ciência independente. Como já foi dito por outros palestrantes aqui, ela era um ramo da filosofia. E a psiquiatria só se construiu ulteriormente. Um grande neurologista, o Jean-Martin Charcot, o diretor da Salpêtrière, que era o maior manicômio de Paris, convidou um psicólogo, um jovem psicólogo brilhante, Pierre Janet, para pesquisar os fenômenos psíquicos e criou, para esse fim, um laboratório experimental, de psicologia experimental, dentro do próprio hospital. Pierre Janet foi muito sério no trabalho que ele desenvolveu e ele pesquisou, sim, esses fenômenos dissociativos, dos quais vamos falar mais em detalhe mais adiante, mas observando pessoas doentes. Então, as conclusões do Pierre Janet são válidas num quadro doentio. Portanto, o título do livro que ele escreveu, que foi o segundo livro, Ensaio de Psicologia Experimental sobre as formas inferiores da atividade humana, já mostra como ele considerava esses fenômenos dissociativos. Para ele, era simplesmente patologia. E, infelizmente, assim ficou criada essa associação entre estados dissociativos e doença mental. Então, para muitos psiquiatras, o misticismo e a loucura estavam emaranhados e era impossível separar as coisas. Então, essa visão negativa gerou atitudes discriminatórias, hospitalizações e tratamentos abusivos. Isso foi muito corrente no início do século XX. E mesmo um psiquiatra muito renomado brasileiro declarou publicamente que depois da sífilis e do alcoolismo, a mediunidade era a praga que mais conduzia à alienação mental. Então, vemos então que o início da psiquiatria foi extremamente contra qualquer manifestação dissociativa. Tudo era considerado patológico. Felizmente, outras áreas se desenvolveram e no século passado surgiram os antropólogos culturais e a imagem aqui é de Margaret Mead. Ela escreveu vários livros sobre povos que ela pesquisou, ela se interessou, por exemplo,
se... Ela escreveu um livro que foi traduzido também para cá, Sexo e Temperamento, onde ela queria ver se havia uma diferença, se as diferenças entre homem e mulher eram culturais ou biológicas. Então, na ilha de Papua Nova Guiné, ela pesquisou 3 populações para tirar suas conclusões. Os livros dela tiveram um grande impacto na primeira metade do século XX. Naquela época, as pessoas viajavam pouco e liam muito. Então, esses relatos de viagens e de pesquisas dos antropólogos tiveram um grande impacto na população. Nós, aqui nesse contexto, uma outra antropóloga teve um impacto maior. Trata-se de Érica Bourguignon. Ela nasceu na Alemanha, era de origem judia, casou-se com um francês e ambos foram para os Estados Unidos porque a situação estava muito difícil para os de origem judaica, embora o marido dela fosse católico. De qualquer forma, ela tinha um interesse muito grande pela antropologia e ela fez um vasto estudo dos estados de transe e possessão junto a 488 sociedades a nível mundial. E ela identificou, até o ano de 1976, estados de transe e possessão em 251 destas sociedades. Isso abriu as portas para um novo entendimento. Ela foi uma pioneira das pesquisas dos estados alterados de consciência e dos estados de transe e possessão. Aqui são apenas alguns dos livros que ela escreveu. Então, a gente vê A Dança do Transe, que é o primeiro que ela publicou, um outro Estado Alterado de Consciência, depois sobre possessão, e ela tem livros em que ela publicou e que tudo é produto, digamos, das observações dela e das reflexões dela, e teve outros livros em que ela escreveu alguns capítulos, junto a outros antropólogos. Bom, graças a esses antropólogos, surgiu um novo ramo do conhecimento humano, que é a etnopsiquiatria, e que se interessa pelas peculiaridades de cada grupo. E o seu principal mérito foi de promover a retificação de diagnósticos errados dentro da psiquiatria. Ficou evidente que alguns diagnósticos eram atribuídos a pacientes que eram de outras camadas socioculturais. O paciente pertencia a outra camada sociocultural que o seu psiquiatra. Então, começaram a haver retificações. A gente vê que há um processo em andamento. Bem, quais são os sintomas principais de um distúrbio dissociativo que a gente pode observar, tanto no fenômeno mediúnico como num estado de doença mental? Há uma amnésia parcial, o que se chama uma despersonalização, o sentimento de estar desprendido de seu corpo ou da sua identidade. Há o que se chama uma desrealização, os objetos, as pessoas ou o ambiente são percebidos como estranhos, irreais, distantes ou sem vida. Há uma incerteza ou confusão sobre a própria identidade. E há uma mudança de
e pode haver uma mudança de identidade. O indivíduo age como se fosse outra pessoa. Foi proposta, então, graças a esses estudos dos antropólogos, creio que são dois psicólogos, Bernstein e Putman, mas criaram uma escala que era, na verdade, um questionário de autoavaliação para ver quem finalmente tinha estados dissociativos. Será que eram apenas as pessoas de tribos distantes pelo mundo ou na África, ou esses estados dissociativos aconteceriam também em outros lugares? Eles fizeram, então, um questionário com 28 perguntas. E esse questionário foi aplicado na década de 90 a 3 populações diferentes. Então, em Winnipeg, no Canadá, foi aplicada a 1.055 habitantes. E houve uma alta prevalência de sintomas dissociativos. Interessante. Isso aí, esse resultado motivou logo 2 pesquisas quase em seguida, nos Estados Unidos e no Canadá, em outra localidade. E o resultado foi que mais do que a metade da população relatou experiências extrasensoriais. A conclusão óbvia foi que esse instrumento permitiu constatar que a maioria dos estados dissociativos não é patológica, não é doentia, e ela pode mesmo ter impactos positivos sobre o indivíduo. 15 anos depois, esse é um manual que é utilizado nos Estados Unidos. Não é o que nós utilizamos na Europa. Na Europa, a gente usa a classificação francesa, porque durante um certo tempo, esse manual destinado aos psiquiatras para classificarem as doenças, a maior parte dos médicos que forneciam informações sobre a doença e sobre tratamentos estavam comprometidos com a indústria farmacêutica. Então, na Europa, a gente praticamente não aplica. Contudo, essa quinta versão dessa classificação de doenças mentais nos Estados Unidos, essa nos dá a impressão que houve uma retificação, que eles ficaram mais cuidadosos e eles incluíram a categoria problemas espirituais e religiosos, que não existia. E não sei se existe na nova versão utilizada na Europa. Bem, ficou muito claro que os médicos teriam que ser muito mais atentos antes de dar o diagnóstico, até porque tem implicações no tratamento e, enfim, a nível de família também. Então, os psiquiatras vão ter que estudar mais, vão ter que se familiarizar com as experiências humanas, sejam elas sadias ou doentias, mas para poder fazer a distinção. E, na verdade, onde que está o desafio? Existem experiências pouco comuns. E aí, um elemento é muito útil, é quando a gente sente que essa experiência está sendo nociva para a pessoa, então a gente supõe tratar-se de uma patologia, e quando ela promove o crescimento
do indivíduo, por mais que ela nos pareça estranha, vamos ser cuidadosos, vamos aguardar antes de medicar. Que problemas são esses de ordem espiritual que esse manual DSM-5 fala? Bem, são as experiências místicas, as experiências de quase morte e a emergência de fenômenos espirituais. E qual era o objetivo de incluir essa nova categoria? Primeiro, ter uma maior precisão no diagnóstico, diminuir as complicações de um diagnóstico errado de problemas espirituais, melhorar o tratamento, estimular pesquisas clínicas e incluir a dimensão espiritual e religiosa da experiência humana no tratamento psiquiátrico. Bom, Charles Tart é um psicólogo, ele ainda vive, norte-americano, e ele fez pesquisas sobre a consciência. E ele se interessou muito pela natureza dos estados alterados de consciência. E ele também foi um dos pioneiros da psicologia transpessoal. E a frase que ficou histórica dele: se o método científico não for dilatado para investigar os estados alterados da consciência, o imenso potencial desses estados permanecerá confinado às seitas. Então, esse foi um convite para as pessoas aprofundarem o conhecimento. Ele viu a riqueza que existe dentro desses estados alterados de consciência, dentro dos fenômenos mediúnicos, e achou que era absolutamente necessário incluir esse conhecimento dentro da ciência. Aliás, o grande mérito das AMES. Eu digo isso porque, anos atrás, 2005, tem 5 faculdades de medicina na Suíça, em Genebra, Lausanne, Berna, Basileia e Zurique. E elas resolveram introduzir ou ter eventos de medicina e espiritualidade. E eu fiquei muito feliz, eu participei do início e rapidamente os médicos não vinham mais. Os psicólogos foram mais perseverantes. Daqui a pouco, só tem, por exemplo, no ano passado eu frequentei alguns cursos da Universidade de Lausanne, tinha um evento de medicina e espiritualidade, talvez pelo 10º ano consecutivo, por aí. Surpresa minha, não tinha médico nenhum, nem mesmo tinha alguns, nenhum médico, nenhum psicólogo, tinha enfermeiros que tinham convicção e tinha, não sei como se diz em português, em francês é aumônier, é aquele religioso que presta assistência aos pacientes internados. Então, nós vimos que havia um projeto, mas não havia abertura dos médicos para integrarem esse conhecimento. Fecho meu parênteses. O fato é que os estados de transe se tornaram frequentes em várias correntes religiosas. À esquerda, vemos um grupo católico numa região da França. No meio, a gente vê alguém da linha pentecostal. À direita, esse é um livro antigo
em que Érica Bourguignon, essa antropóloga, escreveu o capítulo sobre, ou vários capítulos sobre os fenômenos de possessão dentro do judaísmo. Bom, na verdade, as pesquisas já são de longa data em vários países. Na Inglaterra, tem a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que foi criada em 1882. Ela existe ainda, isso dentro da Universidade de Cambridge. Eles pesquisam mediunidade, telepatia e outras coisas, mas a gente pensa que capital imenso, praticamente 140 anos de pesquisas, mas eles não publicam. Eles publicam muito pouco, a gente tem pouco acesso aos resultados desta organização. Muda, digamos, a direção muda com frequência, o que é bom, mas existem aqueles dirigentes da sociedade que têm um interesse real, a finalidade desta sociedade, e tem, de vez em quando, algum demolidor que é dirigente e que anula praticamente os esforços feitos pelos antecessores. Muito diferente, nós daqui a pouco vamos chegar lá, do que acontece no Brasil, onde temos, por exemplo, o Alexander Almeida, que publica regularmente artigos, que coloca à disposição do público a sua tese, por exemplo, que ele escreveu em tese de mestrado em 2004, quem quiser pode procurar na internet que vai encontrar, e os outros artigos que ele escreveu, a gente não precisa ser assinante da revista, a gente pode acessar por internet. Então, esse conhecimento não fica numa gaveta, mas é disponibilizado para quem interessar possa. E, nesse sentido, cumpre a sua finalidade, o que, no meu entender, sem querer emitir crítica, mas o que adianta esse conhecimento acumulado de anos e anos de pesquisa, se ele não é disponibilizado para o público ou para os que se interessam. Bom, não poderia deixar de citar Ernesto Bozano. Aqui eu botei algumas capas de livro que couberam aí. Mas, na verdade, são mais ou menos 15 livros excelentes. Ele foi professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim, uma autoridade, portanto. E para nós espíritas, é excelente esse material. Se vocês forem para a Itália, vocês vão perceber que ele é totalmente desconhecido. Na França, Bozano se tornou conhecido graças aos espíritas que traduziram os livros, que reeditaram. Então, na França ele não é totalmente desconhecido, mas é aqui, no Brasil e possivelmente na América do Sul, que ele é conhecido. E é, portanto, uma necessidade de fazer pesquisas com rigor metodológico. E assim foi criado o NEPER, em 1999, esse centro de pesquisas sobre a relação entre religiosidade, espiritualidade e saúde mental. Ele foi fundado por 4 psiquiatras nesse Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E ele foi concebido segundo
um planejamento multidisciplinar, dissociado de qualquer corrente religiosa ou filosófica específica. Essa equipe se reúne regularmente, faz pesquisas e publica os resultados. Então, essas são as áreas de pesquisa do NEPER: mediunidade, curas espirituais, antropologia das relações entre psiquiatria e espiritismo, psicologia transpessoal, terapias de regressão, psicopatologia nos grupos religiosos, porque isso existe também, experiências dissociativas de médiuns ativos. Que critérios definem uma experiência dissociativa doentia? Se ela causa sofrimento ou incapacidade, se é quase sempre involuntária, significa que a pessoa não tem controle sobre ela. Esse terceiro critério eu acho meio questionável, e aqui são várias as classificações ou as propostas, e elas se sucedem, e houve umas melhores ainda que vamos ver adiante. Porque numa publicação, Alexander Moreira, em 2004, era uma tabela muito grande de critérios para diferenciar uma da outra. E nesse artigo de 2011, ele sintetiza: quando não há sofrimento psicológico, quer dizer, o indivíduo não se sente incomodado com a experiência vivida, quando não resulta em incapacitação social ou profissional, e quando essa experiência não prejudica os relacionamentos e atividades dela. Nós sabemos que quando a pessoa tem uma psicose, ela rapidamente se isola dos demais, ela perde a capacidade de funcionar como na sua profissão ou continuar os seus estudos, se for um estudante. A experiência que é espiritual, ela tem curta duração e ela não é invasiva. Significa que a gente pode entrar num estado de transe, por exemplo, durante a reunião mediúnica, saiu de lá, está no ponto de ônibus e recupera inteiramente a sua identidade e até a próxima reunião mediúnica. Enfim, há um discernimento em relação à experiência e digamos, o médium está consciente. Pode ser um espírito muito perturbado que vem e que tem um pensamento que é exatamente o contrário do médium. O médium se presta a dar a comunicação, mas ele não compartilha, ele tem senso crítico. O que a pessoa doente, que tem estados dissociativos, mas que é doente, ela não tem esse senso crítico. E com o evoluir da experiência, o médium cresce ao longo do tempo, há um crescimento pessoal. E ele há uma experiência de autointegração. Ele se conhece melhor, ele fica mais centrado e ele tem o desejo de auxiliar os outros. Vimos com a palestra do nosso amigo Fábio Villarraga o quanto é importante para o crescimento pessoal isso de se dar. Mas não é tão fácil assim. Temos hoje em dia certos instrumentos que nos levam a avaliar uma situação, se essa situação é doentia ou não. Mas Stanislav Grof, ele, bem ao jeito dele, ele diz que a dificuldade
de saber se essa experiência dissociativa é saudável ou não. E essa dificuldade existe tanto para o líder religioso daquela igreja, quanto para o psiquiatra. Porque ele pesquisou os relatos de figuras notáveis do cristianismo e ele se surpreendeu de ver o quanto havia relatos tão impactantes. E se a gente lê, por exemplo, da Teresa d'Ávila ou de outros, a gente fica espantado. Então, ele diz, o Stanislav Grof, que se hoje em dia um fiel daquela igreja começasse a relatar para o seu líder religioso as experiências que ela está fazendo, e se forem da natureza como as descritas dos personagens do cristianismo, seria muito possível que esse líder religioso recomendasse a pessoa procurar um psiquiatra. O fato é que essas vivências espirituais são muito comuns, mas a maioria dos profissionais da saúde não recebeu uma formação adequada para lidar com elas. Isso gera uma consequência ética grave. Os psiquiatras e psicólogos têm o poder de agir numa área na qual não desenvolveram competências. É sério. Quis fazer um resumo dos indicadores de psicopatologia. Aquelas que eu já tiver mencionado, eu não vou repetir. Mas, normalmente, quando uma experiência se situa fora do contexto cultural do indivíduo, quando o indivíduo se atribui poderes especiais e até se considera uma divindade. Aliás, eu trabalho mais com crianças, mas tem alguns pacientes adultos, e entre esses pacientes adultos eu tenho 4 que se consideram Jesus. E um deles, depois, talvez fosse a 20ª vez que eu estivesse vendo, e ele olha para mim e diz: olha para mim, você não me reconhece? Eu disse: me explica. Vamos ver que eu estou crucificado sobre o lago de Neuchâtel. Quer dizer, o simples bom senso nos levaria a imaginar que ninguém pode ser crucificado sobre um líquido. Mas era uma convicção dele, e uma convicção inabalável. Não há insight neles, eles não têm senso crítico e não admitem que se questione a certeza deles. Ele continua convicto até hoje. Então, eles se retraem, e naturalmente o contato humano é necessário para todos nós. E eles têm um mau controle das pulsões, da agressividade. Eles ouvem vozes também. Então, eles às vezes ouvem insultos, e se nós estamos por perto, eles podem imaginar que partiu da gente. Então, é uma situação difícil, eles podem, às vezes, ter comportamentos perigosos. E eles podem ter também, como eles acreditam que eles têm poderes especiais, eles podem ficar, às vezes, 3 semanas sem se alimentar, por exemplo. Ou não querem beber, ou não querem tomar banho. Na Suíça, nós temos uma medida de exceção que se chama privação de liberdade para fins de assistência. Significa, quando a pessoa está se colocando em perigo de vida,
ou quando ela coloca em perigo outras pessoas, o médico pode recorrer a essa medida que é transitória. Então, o médico, o psiquiatra ou o clínico geral, que conhece esse paciente, pode requerer a hospitalização compulsória. No entanto, esse médico vai ter que informar o médico cantonal, o médico de família, o cônjuge da pessoa, se essa pessoa tiver, e o prefeito vai mandar um juiz, no prazo de 48 a 72 horas, ver se não houve abuso de poder. E, normalmente, essa é uma medida que a gente usa, eu uso talvez cada 3 meses, para evitar um mal maior. Ou quando a pessoa, justamente, está convicta que não precisa mais comer, ou que não precisa mais beber, ou outra coisa que põe em risco a sua vida. Um dos problemas é a desconfiança em relação aos que o cercam, as ideias de perseguição. Então, esse é o lado doentio. Mas algumas vezes a eclosão da mediunidade se dá num contexto cultural que não a valida. É o que aconteceu, por exemplo, com Chico Xavier. Ele tinha essa mediunidade extraordinária num lugar onde não havia compreensão para isso, e nós sabemos o quanto ele penou por causa disso, porque gera angústia, gera dúvida, isolamento e sofrimento. E os médiuns podem se sentir perdidos entre 2 mundos. E as pessoas que estão à sua volta não conseguem avaliar o que eles estão passando. Podem ser considerados como fantasiosos, burladores ou até pessoas de má fé. E isso dói. Para ilustrar, falar do Carlos Mirabelli. Ele era filho de um imigrante italiano, para surpresa nossa, um pastor luterano italiano, o pai dele, e era sapateiro, o pai. Mas o Carlos Mirabelli ficou órfão aos 15 anos. E ele conseguiu um emprego modesto numa sapataria. Mas entre as diferentes mediunidades que ele tinha, havia também a mediunidade de efeitos físicos. E o que ocorreu? Que os sapatos passaram a pular das prateleiras, sapateavam no chão e perseguiam o Mirabelli até rua fora, o que era, sim, uma situação constrangedora. E os clientes, muito chocados com o fato, interpretaram que Mirabelli estava possuído por demônios. Então, ele passou a ser agredido na rua, foram quebrar as vidraças da casa dele, e, considerando ele uma ameaça pública, ele foi internado compulsoriamente durante 18 dias no asilo de Juqueri, em São Paulo. Bem, por que foram só 18 dias? Porque os fenômenos de efeitos físicos continuaram lá. Os prontuários eram misturados, os objetos se deslocavam, e depois de 18 dias ele recebeu alta. Mas o Mirabelli foi um médium prodigioso. Tem muita coisa que foi escrita a respeito dele, que foi real, e muita coisa fantasiosa. Eu peguei o relato de um inglês, Kate Parsons, que se deslocou para São Paulo, examinou a documentação existente e fez um relato
eu diria, muito correto a respeito do médium. Na verdade, ele foi muito pouco à escola e ele não tinha formação musical nenhuma, mas ele tocava piano e violino, só que esses mesmos instrumentos tocavam com a simples presença dele na sala, quer dizer, ele nem mesmo precisava pegar o instrumento na mão. E em estado de transe, ele chegou a fazer palestras sobre economia, política, filosofia, astronomia e mesmo medicina. E isso em várias línguas. Então, línguas atuais, europeias e outras, ou línguas já extintas. E, na verdade, nas apresentações mediúnicas dele, mais do que 500 pessoas ilustres, dignas, estavam presentes. Advogados, médicos, engenheiros e também o diretor do Jornal de São Paulo. Ele tinha também mediunidade de cura, mas essa ele não praticava em público. Na verdade, ele foi muito pesquisado e ele... tudo foi documentado, ou quase tudo, menos a mediunidade de cura. Então, nessas sessões que ele fez, nessa Academia de Estudos Psíquicos César Lombroso, que foi fundada em 1920, a psicofonia, as psicografias, os fenômenos físicos e a xenoglossia, que é falar línguas estranhas. E normalmente ele estava lá de mãos atadas, às vezes exigiam que ele ficasse nu, e a reunião durava 2 horas, 3 horas ou mais. Ele se submeteu a tudo isso. Aqui nós temos o exemplo, porque havia um livro negro com o... ali do centro psíquico, e havia, em geral, tudo era datado, os presentes assinavam embaixo, e a gente vê essas línguas que ele era capaz de escrever. Era também um médium de materialização. Então, a gente vê ali, normalmente em estado de transe, ele ficava encurvado e os olhos virados para cima. Então, à esquerda nós vemos o Mirabelli, à direita é um médico, e no meio houve a materialização de um poeta italiano, Giuseppe Parini, que faleceu em 1799. Houve a materialização e houve o diálogo. E foi um médium de cura que foi preso 15 vezes por prática ilegal da medicina. Bem, por que o Mirabelli é desconhecido praticamente do meio espírita? De certa forma, ele foi um bom vivant, ele viajou muito, foi representante de companhias farmacêuticas, casou-se 4 vezes, fumava cigarro e cachimbo, cigarro não, charuto. Enfim, e ele fez uma brincadeira. Um desses diretores dessa sociedade britânica de pesquisa de fenômenos mediúnicos, depois que exigiu, durante muitos dias, um absurdo dele, e teve materializações, teve cartas que foram dirigidas a esse inglês. No final, ele faz um relatório dizendo que o Mirabelli era um ilusionista que fazia desaparecer uma moeda para a moeda aparecer não sei aonde. E o Mirabelli se chateou e forjou esta foto. Na verdade, ele está numa escadinha em pé e ele está fazendo de conta que está levitando.
Mas isso realmente foi talvez uma vingancinha contra aquele indivíduo que falou mal dele. Então, por causa desta brincadeira compreensível para nós, ele foi muito mal visto. Bom, então, o que produziu esse Neper, o Prócer? Então, Alexander Moreira, Júlio Pérez e tudo isso, todas essas pessoas pesquisaram médiums lá no Hospital Universitário da Pensilvânia e puderam constatar por esses métodos que temos hoje, esse SPECT, que a atividade cerebral é totalmente diferente quando a pessoa escreve ela mesma criando o texto, do que quando esse texto vem, digamos, de fora. E isso confirma o que os médiuns diziam, que não eram eles que produziam aquele texto, que eles não eram os autores. Então, aqui a gente vê embaixo, Júlio Pérez embaixo à esquerda. Fato interessante, alguns médiuns escreveram em inglês, língua que não tinham aprendido. E o que era o texto? Eram mensagens de antepassados dos pesquisadores norte-americanos ali presentes. Uma mensagem direta para eles. Finalizar. Quando Kardec começou essas reuniões mediúnicas, ele estava cercado por médiuns católicos, protestantes, judeus, muçulmanos. E, em essência, esses médiuns, independente de suas qualidades ou defeitos, eles são portadores da mesma mensagem, que a vida continua após a morte e que os elos de amor não se rompem. Obrigada.